Olá, que bom ter sua companhia. Hoje nós estudaremos o capítulo 2 do livro de Colossenses. No começo do capítulo, Paulo começa dizendo: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Paulo vai demonstrar ali que Paulo estava lutando por eles, em favor deles. Paulo não falava ali, repreendia como um inimigo, mas Paulo se preocupava com eles. No verso seguinte, Paulo vai demonstrar o amor que sentia pela igreja dos Colossenses, ao dizer que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Você percebe, querido? A melhor forma que a gente pode solucionar um problema, conflitos, perigos que cercam o nosso grupo é através do amor, da preocupação, da oração sincera, o lutar pela nossa equipe uns pelos outros. Quais eram as ameaças que cercavam a igreja dos Colossenses? Verso 4 explica: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Então havia algumas pessoas ali que tinham alguns argumentos bem elaborados, mas que eram argumentos enganosos. O verso 8 continua: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, tem algumas pessoas aí no meio de vocês que falam muito bem, que são muito eloquentes, mas que querem vos escravizar. Essas pessoas eram os judeus legalistas, que ensinavam que a igreja de Colossenses deveria seguir toda a lei cerimonialista ali dos judeus. Eles deveriam se circuncidar e praticar outros aspectos da lei cerimonial. Era isso que estava acontecendo ali. Aqueles homens estavam utilizando as suas filosofias, os seus ensinos. Bom, olha só o que Paulo vai dizer para a igreja dos Colossenses. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Então aqueles homens ensinavam que os colossenses deveriam se circuncidar para agradar a Deus. Paulo vai dizer: olha, em Cristo vocês foram circuncidados. E não era uma circuncisão carnal, mas era uma circuncisão espiritual. Todo aquele que aceitasse a Cristo como seu Salvador faria parte do povo, da nação escolhida de Deus. E não era agora um aspecto carnal que ia identificar aquela pessoa como sendo um filho de Deus, o povo de Deus. Olha aqui um outro ponto que Paulo vai tratar, verso 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com eles foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida em Cristo. Você consegue perceber, querido? Paulo vai dizer: olha, a circuncisão é aquela em Cristo. Vocês foram sepultados no batismo juntamente com Cristo. Uma vez que a gente toma a decisão de entregar a nossa vida a Jesus, a gente sela esse compromisso através do batismo. Querido, não precisa mais seguir todos aqueles aspectos da lei cerimonial. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. E olha só o que esse versículo 14, fala para nós. Esse também é muito significativo. O verso diz: Jesus, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Afinal de contas, que registro de acusações é esse? Consequência do pecado. A consequência da desobediência à lei. Desobediência à lei é pecado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, toda a culpa que vocês carregavam, todo o preço que vocês deveriam pagar, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer o seguinte: foi removido com Cristo na cruz. Ele pagou o preço. Jesus morreu a sua morte, a minha morte, para que nós pudéssemos viver a vida que ele merecia viver. Jesus não merecia morrer a nossa morte, mas ele se entregou. Ele veio para nos salvar. E Paulo vai dizer para os Colossenses: aceita, portanto, o sacrifício de Jesus? É somente Ele que pode nos salvar. Para de se apegar aos seus esforços humanos. Você quer ser feliz, você quer ser abençoado, você quer ser salvo. Não se apegue aos seus esforços, mas pegue unicamente ao sacrifício de Jesus.
Então, essa é a mensagem para a igreja dos Colossenses, a mensagem que fica para mim e para você também. Jesus é o nosso Salvador, o nosso resgatador. Portanto, querido, passe tempo com Ele todos os dias, ore, estude a Bíblia e Deus irá te abençoar muito. Vamos orar? Pai querido, queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício maravilhoso oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque lá na cruz, ó Deus, Ele pagou o preço que eu merecia pagar, Deus. Com a sua morte, Ele me garantiu a vida eterna. E hoje, Deus, eu aceito. Louvado seja Ti por tudo que o Senhor nos fez. Por Jesus agradecemos e louvamos. Amém.